Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Eu tenho uma amiga de muito tempo e fazia um tempo que eu não a via, porque ela tá morando em São Paulo, né? Porque agora ela é chique. Ela tá podendo. Ela tá podendo. Eu vi o currículo dela. Não, se você sentiu... Eu vi, ela tá podendo. Você sabe que ela só tem 23 anos, né? Ela é um prodígio. Eu admiro a Jamile porque, assim, a Jamile, pra mim, ela é um case de sucesso, literalmente. Ai, gente, coitada. Pela juventude... Uma pessoa que anda bastante, só. Pela juventude e pelo exemplo que é, assim, né? Hoje, eu posso dizer tranquilamente que pelo menos 50% do que eu aprendi de gestão de pessoas e ferramentas de gestão eu aprendi com a Jamile da Rosa Gomes, ela que é natural de Tubarão, foi criada em Joinville e reside desde julho de 2010 em São Paulo, é técnica em mecânica industrial pela Escola Técnica Tupi e bacharel em administração de empresas pela Unisul, é executiva de vendas há 5 anos, vendas de softwares de gestão para o setor público e privado, trabalha com prospecção de clientes, qualificação de oportunidades de negócios, apresentação de soluções em software para cumprimento de normas e atendimento às boas práticas de gestão, negociação e fechamento de negócios com organizações de médio e grande porte. Seja bem-vindo, Jamile. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal do Audioblog. Verdade. Gestão. Jamile, como é trabalhar com empresas grandes? Onde eu trabalho já há 5 anos, é uma empresa grande, né? Mas não tem aí mil funcionários, né? Agora, o tipo de sistema que a gente desenvolve, que a gente fornece ao mercado, ele é robusto o suficiente, é poderoso o suficiente e ele atende grandes empresas, né? Tanto hoje a gente está em 28 países, inclusive, atendendo empresas de muito grande tecnologia. Tecnologia é o Excel também, tecnologia da informação. Para te ajudar na gestão, o Excel pode fazer o suficiente. Um Word, um Excel pode fazer tranquilamente. Agora a diferença é você ter 3 indicadores, 10 indicadores operacionais para gerenciar que o Excel faz. Agora, empresas grandes e muito grandes, com 5 mil, 10 mil, 200 mil funcionários, tem indicadores absurdos, né? E não tem como controlar isso por Excel. Gestão de documentos, todas as empresas aí que têm essas certificações ISO, né? ISO 9000, 14000, 18000, isso remete a uma papelada gigante. Então a tecnologia da informação veio para ajudar nesse sentido. A virtualizar os documentos e também fazer com que as pessoas não gastem tanto papel e facilitar o operacional, né? Só enfatizando um pouquinho mais a prospecção. O que é? O cliente pode chegar na tua loja de sapato, você vende sapato, e você tem que fazer uma leitura do cliente, o que realmente ele quer. O que é bom pra ele, o que é bom pra anatomia dele, do corpo dele, não empurrar, né? E lógico, isso eu tô colocando numa amplitude um pouquinho menor, que é um sapato. Eu tô falando de uma suíte de 23 sistemas, que é para gestão de processos de negócio, né? Que atendem ISO 9000, 14000, 18, boas práticas de gestão. Então a gente, Soft Expert, enfim, atende vários segmentos, né? Eu tenho cliente do setor público como a CPTM, que é a companhia de trens paulistana de trens metropolitanos. A gente tem empresas como a Ambev, por exemplo. Desculpa. Né? E clientes Soft Expert, né? Coca-Cola, enfim. Então vocês percebam que eu tenho uma Honda automotiva que da linha industrial, vamos dizer assim, montadora, como eu também tenho um prestador de serviço, como o SESI Nacional em Brasília. Então, o que é a diferença? O que é ler? Tá bom pra ti? O que é ler o cliente? Você tá lendo uma senhora que vai comprar um sapato na sua loja, ou você tá lendo uma empresa do setor público como a CPTM? A exigência de leitura, gente, a necessidade de leitura é a mesma, o que muda um pouquinho a exigência. A minha atividade hoje não tá nem tanto mais na negociação e fechamento. Hoje eles chamam de arquiteto de solução ou pré-venda. É da minha responsabilidade chegar no cliente, entender a necessidade dele, conhecer a minha suíte, voltar com uma tarefa de casa, de transformar a necessidade em solução. Aos 23 anos, bem sucedida como você é, trabalhando numa empresa como trabalho. No começo. Pois é, mas tem gente que tá com 60 e não fez nem 1% do que você já fez. Eu sei, porque eu vivo. Que a necessidade faz a capacidade,
Eu sou de uma família simples, a Ana conhece, minha mãe professora agora aposentada, né? Que amor. Professora do município, meu pai é autônomo, representante comercial, minha irmã professora de inglês, jornalista também. A gente sempre teve que ralar muito e isso veio de berço. Pai e mãe sempre ensinaram da onde que tá vindo aquilo que eu tô ganhando, como é suado um trabalho, né? É da minha natureza, na verdade. Eu desde os 14, 15 anos sempre trabalhei em festinha de criança, decoração de festa de criança. Sempre se virou. Sempre me virei. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Letícia. Boa noite, Charles Henrique. Hoje meu comentário vai ser sobre grande reportagem e a reportagem que alimenta o jornalismo brasileiro. O jornalista conceituado, jornalista Ricardo Couto, lembra num livro chamado Repórteres a seguinte questão. Antigamente, quando o repórter chegava com uma novidade, o diretor do jornal olhava para o repórter e dizia: ótimo, vamos publicar essa novidade. Ninguém está falando nisso. Hoje, quando um repórter chega ao diretor do jornal, ele faz um muxoxo de desprezo e diz: isso nós não vamos dar, não interessa, ninguém está falando nisso. Vai ver que é por isso que os grandes jornais e os jornalzinhos de pequena cidade, que hoje se parecem muito um com os outros, não se fazem mais pautas, escritos, editados por uma só pessoa, uma coisa mais aprofundada. Parece até que todo mundo só fala a mesma coisa, do mesmo jeito, mudando apenas a vírgula. Reportagem que é bom e diferencia um jornal do outro virou raridade. Cada vez os jornais e as redações são mais enxutas e por isso não dão tempo e principalmente recursos para o repórter ir atrás de pautas inéditas. Com isso, a pauta praticamente é a mesma, a pauta é praticamente dominada pelos grandes veículos e aí é reproduzido numa escala quase industrial de notícia pasteurizada, de notícia praticamente sem nenhuma massa crítica. E a reportagem que é bom e diferencia um veículo do outro é raridade hoje, principalmente aqui em Joinville. A reportagem é a alma do jornalismo. Eu sou Marco Aurélio Braga, gerente de jornalismo aqui da Rádio Mais FM e retorno amanhã com mais análise sobre o jornalismo e a reportagem no Brasil e aqui em Joinville. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville com o sociólogo Charles Henrique. Pesquisei aqui sobre a gestão do engenheiro sanitarista Marco Tebaldi na Secretaria Estadual de Educação. Como um engenheiro sanitarista será como ele poderá ser um bom secretário da Educação? Ele só será um bom secretário de Educação se os seus cargos menores, digamos o número 2, todos os seus gerentes espalhados por todo o estado, sejam bons conhecedores da educação. Porque o Tebaldi tem um perfil político, não tem um perfil técnico, educacionista, vamos dizer assim. Então ele vai ter que pôr pessoas ligadas à educação para que a sua gestão tenha uma maior eficiência. Nesses 4 meses, o Tebaldi acaba tapando remendos e também sofre com a estrutura que o governador Raimundo Colombo ainda não lhe deu. O Tebaldi, até em entrevista ao departamento de jornalismo aqui da Mais FM, ele já prometeu 4 novas escolas estaduais para Joinville. Isso não acontece, olha só, não constrói-se uma escola estadual nova em Joinville desde o governo de Esperidião Amin. Nossa! O governo Luiz Henrique, que todo mundo acha, de Joinville vai fazer muita coisa por nós, ficou 8 anos no governo e não construiu uma escola estadual para a nossa cidade. Vamos aguardar para ver se elas... 4 escolas estaduais. Vamos aguardar para ver se elas virão realmente. E fica aqui o olho aberto com o senhor Marco Tebaldi. Vamos
falar da dica de filme, Forrest Gump. Esse filme é um clássico do cinema mundial. Isso é fantástico. Né? O que é fantástico é porque ele foi produzido nos Estados Unidos, porém ele não é um clichê americano como aqueles filmes babacas que os americanos. Aquelas... Forrest Gump, exatamente por ser americano, ele é um drama, mas ele tem algumas mas ele é muito bom. Engraçadas, né? É um filme gostoso de assistir. Assistam. Ele está sendo indicado porque ele é um filme antigo, né? 94. 94, né? Mas absolutamente atual. Adolescentes de hoje não conhecem. Eu tenho conversado com muita gente nunca ouviu falar do filme. Forrest Gump. Norte-americana, justamente porque ele faz um teste de QI, o QI dele é abaixo da média, e ele é uma pessoa que se destaca muito no que faz, ele é muito determinado. Tanto na imprensa, né? Ele acaba virando um herói da América. Então a questão é justamente essa, né? Tipo, a pessoa que não tem o QI elevado, né, é considerado um herói pela população norte-americana. O lado amoroso dele que é fantástico. Sim, absolutamente leal ao amor da vida dele inteira. Todas as experiências pessoais. A trilha sonora dele também é ótima. Então, anos 50, 60, 70 e 80, porque ele fala da vida inteira do Forrest. Então, o filme acaba acompanhando toda essa trilha sonora dos Estados Unidos. Então, para quem tem a oportunidade também de comprar o CD da trilha sonora do Forrest, também vale a pena. Tá? Ganhou vários prêmios, tá? Eu até marquei aqui, foram 38 prêmios, tá? Com 37 indicações. E ainda no Oscar foram 6 vitórias e 3 indicações. Melhor filme, o melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor efeitos especiais, que até nós comentamos hoje. Altos chroma key, né? Porque eles inseriam imagens do JFK, do John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente americano. Ele contracena dando a mão pro Kennedy, tá? Então teve muito efeito especial. E também melhor edição. Teologia, do grego theos, Deus e logos palavra. Uma fala humana em resposta ao que Deus manifesta em nosso cotidiano e outras coisas mais. Afinal, o infinito não tem fim. Do livro de Deus, que é a dica não só de teologia, mas também de leitura. O livro de Deus, para todos aqueles... Literalmente, o nome é o livro de Deus. É livro de Deus. É um romance, né? Na verdade, é a Bíblia romanceada. Então, para ter todos aqueles que têm interesse em conhecer a história dos personagens bíblicos e tem muita dificuldade, às vezes, de ler a Bíblia, né? Pela linguagem que a Bíblia traz, né? Então, ele é uma ótima dica aí, porque ele é descritivo, como todo romance é. Então, para quem gosta de romance, você tem detalhes da vida, da cultura do povo hebreu. O Walter Vangerin, ele faz uma pesquisa profunda para poder falar sobre hábitos e costumes e enriquecer o texto bíblico com possibilidades daquilo que talvez estivesse nos bastidores da história, né, nas entrelinhas da história, né? Então é uma leitura da própria Bíblia, é um livro muito interessante. Vale a pena. Toda a descrição, para quem gosta de romance, né, toda a forma descritiva de comportamento do povo hebreu, vestimentas, alimentos, tudo que gira em torno do povo hebreu. E ele fala principalmente do amor de Deus pelo povo hebreu, que é o mais importante, que é o que toca muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia como aqueles livrinhos de autoajuda, de abrir e ler um versículo, sabe? Eu vou abrir e vou ver o que está... né? A maioria das pessoas não entende o contexto, lê a Bíblia dessa forma. Vou abrir e vou ver o que eu vou ler hoje, que mensagem que vai trazer para mim. E a Bíblia não é isso, né? Então, para quem quiser saber detalhes da história do povo hebreu, então, livro de Deus. Muito bem, obrigado pela sua audiência. O Audioblog volta amanhã com vários assuntos. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Audioblog.